Vamos lá, última parte desta aula dedicada ao estudo do crime doloso, crime culposo e do préter-dolo. Crime doloso, já esgotei o assunto. Crime culposo, estou terminando o tema. Estamos analisando os elementos do crime culposo. Vimos que o primeiro elemento é a conduta voluntária. O segundo elemento, violação de um dever de cuidado, violação do dever de diligência. E essa violação pode se dar por negligência, imprudência ou imperícia. Depois estudei o terceiro elemento do crime culposo, que é exatamente o crime culposo é um crime de resultado naturalístico. Isso em regra, excepcionalmente, é possível termos crime culposo sem resultado naturalístico. E o exemplo que eu dei foi o artigo 38 da Lei de Drogas. Tá ok? Então, primeiro elemento, conduta humana voluntária. Segundo elemento, violação do dever de cuidado. Terceiro, resultado naturalístico involuntário. Vamos dar sequência aos elementos do crime culposo. Então vamos lá, dedicar este último bloco a dois alunos que fizeram perguntas interessantes para mim, Adelan Camargo e Roberto Nascimento, Roberto Garcia Nascimento. Aliás, o Roberto Garcia Nascimento está fazendo só a matéria de direito penal. Um abraço para vocês dois. Mandem, repito, mandem de onde vocês são. Deixa eu fazer referência não só ao seu nome, mas eu quero saber a sua cidade. De repente, eu estarei aí dando palestra, etc. Eu gostaria de conhecê-los, tá ok? Então, hoje eu citei 4 alunos, a Sabrina, a Aline, o Adelan e o Roberto Garcia Nascimento. Então, vamos lá. Adelan e Roberto, essa quarta parte, eu quero a atenção total de vocês dois. Elementos do crime culposo. O quarto elemento é o nexo causal entre conduta e resultado e dispensa comentários. O quinto elemento do crime culposo é o resultado involuntário previsível. Previsível, cuidado, que previsível não se confunde com previsto. Previsível não se confunde com previsto. Rogério, o que significa previsível? Previsível significa possibilidade de prever. Possibilidade de prever o perigo advindo da conduta. Tá joia? Então, esse resultado naturalístico, ele é involuntário, previsível. Apesar de o agente não ter previsto, era possível prevê-lo. Rogério, mas eu posso ter crime culposo mesmo que o resultado seja previsto? Pode. É uma forma especial de culpa, chamada culpa consciente. Então tá aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Ainda que previsto o perigo, cuidado. Ainda que previsto o perigo, ainda que previsto o perigo, não se descarta a culpa, desde que o agente, não se descarta a culpa, desde que o agente acredite poder evitar o resultado previsto. É a chamada culpa consciente que nós vamos estudar daqui a pouco com mais calma. Então, vejam, o quinto elemento do crime culposo é o resultado involuntário previsível. Possibilidade de prever o perigo advindo da conduta. Ah, quer dizer que se foi previsto, deixa de ser culpa? Não. Ainda que previsto o perigo, não se descarta a culpa desde que o agente acredite poder evitar o resultado previsto. Se ele previu, quis ou assumiu o risco, aí não tem culpa mesmo, né? Aí já tem dolo ou direto ou eventual. Tá ok? Então, elementos da culpa que até agora nós já estudamos: conduta voluntária, violação do dever de cuidado, resultado naturalístico involuntário, relação de causalidade entre conduta e resultado, e esse resultado involuntário deve ser previsível, mas se previsto não deixa necessariamente de existir a culpa, desde que o agente não queira ou assuma o risco de produzi-lo. Muito pelo contrário, ele acredita poder evitar.
O último elemento do crime culposo está aqui, ó, é a tipicidade. E esse elemento ele é facilmente extraído da leitura do artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Se o tipo penal quer punir a forma culposa, deve ser expresso. No silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo. É o princípio da excepcionalidade do crime culposo. Rogério, o que diz o artigo 18, parágrafo único? Está aqui, ó. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Em resumo, no silêncio, só se pune o dolo. O dolo. Observação. Para punir a culpa, o legislador tem que ser expresso. O legislador tem que ser expresso. Pronto. No silêncio só se pune o dolo do delito. Para punir a culpa tem que haver previsão expressa. Compreenderam? Então vamos lá. Em resumo, quais os elementos do crime culposo? Está aqui. Conduta humana voluntária, já estudei com vocês. Violação do dever de cuidado objetivo. Resultado involuntário. Nexo de causalidade. Previsibilidade e tipicidade. Rogério, eu já ouvi falar de previsibilidade subjetiva. E a previsibilidade subjetiva, ela não é elemento do crime culposo? Cuidado, pessoal. Olha o que vem ensinando a doutrina moderna. Ó. A previsibilidade subjetiva, entendida como a possibilidade de conhecimento do perigo. Entendida como a possibilidade de conhecimento do perigo. Entendida como a possibilidade de conhecimento do perigo. Analisada sob o prisma subjetivo do autor, analisada sob o prisma subjetivo do autor, analisado sob o prisma subjetivo do autor, e não mais do tal do homem médio, do autor, levando em consideração seus dotes intelectuais, levando em consideração seus dotes intelectuais, seus dotes intelectuais, sociais e culturais, não é elemento da culpa. Vou até colocar com outra cor, ó. Não é elemento da culpa, mas será analisada pelo magistrado na culpabilidade. Mas será analisada pelo magistrado na culpabilidade. Na culpabilidade. Mais precisamente, pessoal, no estudo da exigibilidade de conduta diversa. No estudo da exigibilidade de conduta diversa. Então, está aqui ó, no campo da exigibilidade de conduta diversa. Compreendeu? Adelan e Roberto, ficou fácil? Então, e a previsibilidade subjetiva não é elemento estrutural da culpa, não? Não. A previsibilidade subjetiva, entendida como a possibilidade de conhecimento do perigo, analisada sob o prisma subjetivo do autor, levando em consideração seus dotes intelectuais, sociais e culturais, e não o tal do homem médio, não é elemento da culpa, mas será analisada pelo magistrado na culpabilidade, mais precisamente no estudo da exigibilidade de conduta diversa. Bom,
Já terminei o conceito de crime culposo e agora encerro os elementos do crime culposo. Depois que eu acabei conceito de dolo e elementos do dolo, falei das teorias do dolo e, em seguida, espécies de dolo. Então, agora nós vamos falar das espécies de culpa. Está aqui, ó, espécies de culpa. As duas primeiras espécies, eu já mencionei, por isso que eu vou começar por elas. É a culpa consciente, também chamada de culpa com previsão ou ex lascivia. Aqui o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitá-lo com suas habilidades ou com a sorte. Vejam que aqui, na culpa consciente, o agente mais do que previsibilidade, o agente mais do que previsibilidade, mais do que previsibilidade, tem previsão. Tem previsão. Porém, o resultado continua involuntário, hein? Porém, o resultado continua involuntário. Ele acredita poder evitar o resultado, seja com as suas habilidades, seja com a sorte. É a culpa consciente. O agente mais do que previsibilidade tem previsão, porém o resultado continua involuntário. Diferente da culpa inconsciente sem previsão ou ex-ignorância. Na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado que, entretanto, lhe era previsível. Qualquer pessoa de diligência mediana, teria condições de prever o risco. Tá bom? Então, a gente não prevê o resultado que, entretanto, lhe era previsível. Qualquer pessoa de diligência mediana teria condições de prever o risco. Legal? Então, essas duas primeiras espécies eu já comentei com vocês, né? Culpa consciente e culpa inconsciente. Por isso, comecei por elas. Vamos para a terceira espécie. Está aqui, ó. A terceira espécie trabalha a culpa própria ou propriamente dita. Na culpa própria ou propriamente dita, o agente não quer, não assume o risco de produzir o resultado, mas acaba lhe dando causa por imprudência, negligência ou imperícia. Reparem que a culpa própria ou propriamente dita, na verdade, ela é gênero, do qual são espécies. A culpa consciente são espécies, a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa própria é gênero, da qual são espécies, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Quando eu falo em culpa própria, olha só, culpa própria, ela mantém aquela fórmula que eu já fiz 10 vezes para vocês. Mantém a fórmula da conduta voluntária mais resultado involuntário. Mantém essa fórmula. A culpa própria não foge dessa fórmula. Conduta voluntária mais resultado involuntário. Onde que a coisa pega? Na chamada culpa imprópria. Na chamada culpa imprópria. Aqui que a coisa pega. Eu vou ler com vocês o que é culpa imprópria. Aí eu faço observações do exemplo, se você falar, tomara que isso caia na minha prova, porque eu vou entender. Vamos lá, Adelan e o nosso aluno Roberto. Está aqui, ó. Culpa imprópria, também chamada de culpa por equiparação, por assimilação ou por extensão. É aquela em que o agente, por erro evitável, imagina certa situação de fato que, se presente, excluiria a ilicitude, uma discriminante putativa.
ele provoca intencionalmente determinado resultado típico, mas responde por culpa por razões de política criminal. Rogério, você está trabalhando, então, pelo que o artigo que você citou aí, o artigo 20, parágrafo 1º, você está trabalhando a discriminante putativa? Sim. Estou trabalhando a discriminante putativa por erro evitável. A culpa imprópria nada mais é do que a consequência para a discriminante putativa por erro evitável. Então anote aí, ó. Culpa imprópria. Anote aí que depois eu vou dar sequência. Culpa imprópria. Consequência da discriminante putativa por erro evitável. É a consequência presente na discriminante putativa por erro evitável. Rogério, me dá um exemplo. Olha o exemplo. Vamos imaginar o seguinte, Tiago. Imaginar o seguinte. Nós dois somos inimigos. Nós dois somos inimigos. Inimigos mortais. Eu estou andando na calçada à noite, um breu, e eu vejo você na outra calçada atravessando, vindo em minha direção. O que eu imagino, Tiago? E mais, você coloca a arma. Você coloca a arma não, você coloca o braço atrás do corpo. O que eu imagino? Você tem uma arma. Eu também estou armado. Eu vou esperar para ver se tira a arma? Não. O que eu vou fazer? Vou pegar uma arma e vou atirar na tua cabeça. Eu atirei para te matar. Você concorda? Eu imaginei estar diante de uma legítima defesa. Eu atirei para te matar. Em legítima defesa. Concorda, Tiago? Mas a hora que eu chego perto, sabe o que você estava atirando? O celular. Putz, eu errei. Percebeu? Eu imaginei que o Tiago estava sacando uma arma quando, na verdade, ele estava tirando o celular. Estava tirando o celular. Eu imaginei estar agindo em legítima defesa, mas não havia qualquer agressão atual ou iminente que me possibilitasse agir desse modo. Estou diante de uma legítima defesa putativa, compreendeu? Se esse meu erro era evitável, eu vou responder pelo crime, mas a título de culpa. Por isso que é uma culpa imprópria. Porque eu quis matar, mas vou responder por culpa por razões de política criminal. Dá uma olhada aqui, ó. Observação 1. Observação 1. A estrutura do crime é dolosa. A estrutura do crime é dolosa. Mas o agente é punido a título de culpa. Mas o agente é punido a título de culpa. A estrutura do crime é dolosa, mas o agente é punido a título de culpa. Razões de política criminal. Razões de política criminal. Agora, olha o que eu escrevi aqui, ó. A estrutura do crime é dolosa. Por isso que é a única espécie de culpa que admite tentativa. Então aqui, ó, sendo a estrutura do crime dolosa, é a única culpa que admite tentativa. É a única culpa que admite tentativa. Nós vamos ter aula sobre isso, eu vou relembrar esse assunto. É a única culpa que admite tentativa. E por que admite tentativa? Porque a estrutura do crime é dolosa. Pessoal, quando eu falo em culpa imprópria, o que eu tenho? Eu tenho conduta voluntária mais resultado voluntário.
mais resultado voluntário, punido a título de culpa por razões de política criminal. Está aqui, ó, punido a título de culpa por razões de política criminal. Punido a título de culpa por razões de política criminal. Eu atirei para matar o Tiago. Mas como eu imaginava estar agindo em legítima defesa e esse meu erro é evitável, eu vou responder por homicídio culposo, por razões de política criminal. Compreenderam? Ficou fácil? Então, pessoal, preste atenção nesse quadro que eu vou fazer para vocês. Está aqui, ó, para nunca mais esquecer. Então, eu tenho a culpa própria e a culpa imprópria. Culpa própria, ela é constituída de conduta voluntária e resultado involuntário. E a culpa imprópria, conduta voluntária e resultado voluntário, porém punido a título de culpa por razões de política criminal. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença. Guardaram isso? Ficou fácil? Joia? Pessoal, vejam o que diz o artigo 20, parágrafo 1º. Está aqui, ó. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, se o meu erro fosse inevitável, aí eu estaria isento de pena. Aí diz o seguinte: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime doloso. Erro evitável, então está aqui, ó, o erro é evitável, se deriva de culpa, eu estou diante de um erro evitável e o crime vai ser punido como crime culposo. É a chamada culpa imprópria. Pronto. Simples, simples. Nada mais simples do que isso. Torcer para cair. Torcer para cair. Tá joia? Vamos agora para a quinta e última espécie de culpa. Não é tão rico quanto o dolo. Dolo vimos mais de 20. A culpa tem 5. A quinta espécie de culpa é a culpa presumida ou in re ipsa. Uma modalidade de culpa admitida pela legislação penal anterior ao Código de 40, consistente na simples inobservância de uma disposição regulamentar. Aquele que não observava uma disposição regulamentar, ele já respondia necessariamente por crime culposo, onde a culpa era absolutamente presumida. Hoje não. Atenção, com a reforma do CP, a culpa não se presume, devendo ser comprovada. Devendo ser comprovada. Devendo ser comprovada. Quando existia essa culpa presumida ou in re ipsa, vamos imaginar que eu estou dirigindo o veículo com a minha habilitação vencida. Eu estou dirigindo o meu veículo inobservando disposição regulamentar. Se eu me envolver em um acidente, vai pesar sobre mim automaticamente a culpa por esse acidente. Presumia-se a culpa porque minha carteira estava vencida. Hoje não. Hoje não é porque eu tenho a carteira de habilitação vencida que significa que eu sou culpado pelo acidente. Tem que comprovar que, apesar de eu estar com a carteira de habilitação vencida, eu agi de forma negligente, imprudente ou imperito. Compreendeu? Simples. Para nós resumirmos esse assunto voluntariedade, tá aí, ó. Lembrando de dolo direto, eventual, culpa consciente e culpa inconsciente, eu vou fazer um quadro, ele vai te ajudar a responder pergunta de concurso. Quando eu falo em dolo direto, no campo consciência, o agente tem previsão. E no campo vontade, o agente quer o resultado. O agente quer o resultado.
Então, previsão mais quero o resultado. Previsão mais quero o resultado. Quando eu lembro do dolo eventual, o agente também tem previsão, mas ele não quer o resultado. O agente aceita o resultado, assume o risco, aceita o resultado, assume o risco. Então vejam que eu tenho previsão e não mais um querer, previsão mais aceitar. A culpa consciente é a chamada culpa com previsão. Estão lembrados? Se é chamada culpa com previsão no campo consciência, o agente também tem previsão. Porém, é uma previsão que não é seguida de um querer ou aceitar o resultado. É uma previsão onde o agente não quer e não aceita o resultado previsto, acreditando poder evitar. Acreditando poder evitar. Então vejam, se você olhar a culpa consciente e o dolo eventual, nos dois o agente tem previsão. É que no dolo eventual ele aceita o resultado, na culpa consciente ele não quer e nem aceita esse resultado, acredita poder evitar. Direto cai em concurso a diferença do dolo eventual e da culpa consciente, direto. A diferença não está no campo da consciência, a diferença está no campo da vontade. Para você nunca mais ter dúvida, lembra-se do seguinte, ó, o dolo eventual, Tiago, é o foda-se. A culpa consciente é o fodeu. Guarda isso, dá uma olhada, ó. Dolo eventual, você prevê o resultado e aceita. Isso é um foda-se. Culpa consciente, você prevê o resultado, mas não quer realizá-lo, nem aceita realizá-lo. Ai, puta merda, aconteceu. Fodeu. Tá joia? É a teoria do foda-se, do fodeu. Rogério, posso escrever isso na minha prova? Jamais, né? Mas é isso que você vai lembrar no dia da prova. Você vai lembrar do foda-se e do fodeu. Aí você vai ter que saber escrever o seguinte, ó. Foda-se significa previsão mais aceitar o resultado. Fodeu significa previsão mais acreditar poder evitar o resultado. Tá joia? E a culpa inconsciente é a culpa sem previsão. É a culpa sem previsão. Então, o agente não tem previsão e não tem vontade quanto ao resultado. Não tem vontade quanto ao resultado. Essa é a famosa culpa inconsciente. A gente não tem previsão. Tem previsibilidade. Tem previsibilidade. Não tem previsão, tem previsibilidade. Joia? Olha que interessante. Embriaguez ao volante com resultado morte. Para o STF, embriaguez ao volante com resultado morte indica, num primeiro momento, culpa consciente. Para o STF, o motorista bêbado que atropela e mata uma pessoa até tem previsão do resultado, mas acredita poder evitar. Já a racha, competição de veículo automotor em via pública sem autorização, o famoso racha, o pega, o STF tem trabalhado em princípio com dolo eventual, onde ele tem previsão e aceita o resultado, considerando o perigo dessa disputa. Eu discordo, eu ouso discordar. Eu não acho que embriaguez ao volante com resultado morte é necessariamente culpa consciente, nem acho que o racha é necessariamente dolo eventual. Temos que analisar as circunstâncias do caso concreto. O motorista bêbado, que apesar de bêbado tenta dirigir de forma normal, me parece que se ele atropela e mata alguém, a culpa é consciente. Agora, o motorista bêbado que dirige em alta velocidade, passando no sinal vermelho, e depois que você vai fazer a perícia, percebe que ele atropelou, não tinha nem marcas de freios do veículo, isso significa que ele está com um foda-se, tem que ser dolo eventual. Eu prefiro analisar as circunstâncias do caso concreto. Joia? Com isso eu terminei o crime culposo, só alertando a todos que não existe no direito penal compensação de culpas. Diferente do direito civil, no direito penal não existe compensação de culpas. Joia? O último crime que eu quero estudar com vocês é o crime pré-ter doloso, previsto no artigo 19 do Código Penal.
pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Pessoal, você não pode esquecer que eu tenho 4 tipos de crimes agravados pelo resultado. Vamos ver, ó. Temos várias espécies de crimes agravados ou qualificados pelo resultado. Eu tenho o crime doloso agravado pelo dolo, por exemplo, homicídio qualificado. Eu tenho o crime culposo agravado pela culpa, incêndio culposo qualificado pela morte culposa. Eu tenho também crime culposo agravado pelo dolo, homicídio culposo qualificado pela omissão de socorro. E eu tenho crime doloso agravado pela culpa, lesão corporal seguida de morte. Somente esta espécie aqui, de crime agravado pelo resultado, somente esta 4ª espécie aqui, a de letra D, é que configura um crime pré-ter-doloso. Somente esta 4ª espécie é que configura um crime pré-ter-doloso. Então, cuidado. O seu examinador na prova vai dizer: crime doloso, todo crime gravado pelo resultado é pré-ter-doloso. Falso. As 3 primeiras hipóteses trabalham crimes também agravados pelo resultado, mas que não caracterizam o pré-ter-dolo. A única que caracteriza o pré-ter-dolo é a 4ª, porque ela tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Eis a fórmula do crime pré-ter-doloso. Rogério, então o que é crime pré-ter-doloso? Dá uma olhada no crime pré-ter-doloso. O agente pratica o delito distinto do que havia projetado cometer, advindo da conduta dolosa, resultado culposo mais grave do que o projetado. Então, cuida-se de figura híbrida. Cuida-se de figura híbrida. Havendo concurso de dolo, havendo concurso de dolo, aonde? No antecedente, e culpa, aonde? No consequente. Então, cuida-se de figura híbrida, havendo concurso de dolo no antecedente e culpa no consequente. Para deixar mais claro, eu tenho um dolo no antecedente e culpa no consequente. Pronto, isso é crime pré-ter-doloso. A lesão corporal seguida de morte é o nosso maior exemplo. Rogério, e o crime pré-ter-doloso, ele tem também elementos? Se o dolo tem elementos, se a culpa tem elementos, por que o pré-ter-dolo não tem? Eu vejo os livros de doutrina omitindo os elementos do pré-ter-dolo. Não pode. O pré-ter-dolo também tem elementos. Vejamos, quais são os elementos do pré-ter-dolo? Conduta dolosa visando determinado resultado. Segundo elemento, provocação de resultado culposo mais grave do que o desejado. Então tá aqui, conduta dolosa, antecedente, resultado culposo consequente mais grave do que o desejado. Nexo causal entre essa conduta e esse resultado. E tipicidade. Não se pune crime pré-ter-doloso sem previsão legal. E tipicidade. Não se pune crime pré-ter-doloso sem previsão legal. Joia? Eu quero, por fim, alertá-los que eu só falo em crime pré-ter-doloso se da conduta dolosa resultar evento culposo. Se o resultado mais grave do que o desejado advir de caso fortuito ou força maior, esqueça o pré-ter-dolo. Dá uma olhada, o resultado deve ser culposo. Se fruto de caso fortuito ou força maior, não pode ser imputado ao agente sob pena de responsabilidade penal objetiva. Joia? Com isso,
Deixa eu fazer aqui uma prestação de contas para todos. Está aqui Sabrina, Aline, Adelan e Roberto. Olha só o cronograma do nosso dia a dia de estudo. Com relação à teoria geral do crime, nós esgotamos hoje, dentro de condutas, a sua primeira espécie, crime doloso, culposo e pré-doloso. Então, fato típico, conduta, vocês já sabem tudo das teorias, tudo de características da conduta, sabem tudo sobre causas de exclusão da conduta. E hoje estudaram comigo crime doloso, culposo e pré-doloso. Vocês já sabem que na próxima aula nós vamos secar erro de tipo e ação e omissão. Próxima aula, erro de tipo, ação e omissão. E aí eu já vou dar por encerrado conduta, eu já posso começar resultado, nexo causal e tipicidade, últimos elementos do fato típico. Tá ok? Muito obrigado pela atenção.